Olá, meu nome é Miriam Baraldi. Vamos falar hoje sobre o Supracolor Aquarelle. Esse estojo tem 18 cores, existe o de 12 e existe um estojo um pouquinho maior. Esse estojo, ele é um lápis que você pode misturar na água e pode usar ele também puro. Ele não é permanente. Esse lápis, ele vem com uma proteção lá atrás. É muito bom esse lápis. Ele é suíço. Eu fiz essa ilustração da senhora capivara, para que você possa ver como que esse lápis ele pode ser diluído na água e ele permanece em várias camadas. Eu utilizei um papel para aquarela de 300 gramas por metro cúbico. Ele era do Canson. E veja que eu utilizo primeiro as cores mais claras. No início, o ilustrador ele tem uma ideia e depois ele vai mudando de ideia. Nesse caso, eu comecei fazendo com a parede em azul da casa. Então parecia como se a capivara estivesse num porta-retrato. E atrás tem um quadro. Então, eu fiz depois uma mudança, aonde eu coloquei algumas plantas do lado de fora da casa e o vasinho acabou adquirindo algumas plantas também. Veja que nós vamos acrescentando camadas. Então, nós vamos colocando bem devagar, e isso é um trabalho de paciência quando você trabalha com o lápis de aquarela, porque você vai aplicando camada, espera secar um pouquinho, que é muito rápido, porque nesse caso aqui, enquanto vai secando de um lado, eu já vou aplicando em outro lado. Nesse caso aqui, eu fui aplicando o amarelo, o rosa, e enquanto secava eu fui lá para o marrom, e depois eu fui trabalhando com as sombras. Então é muito interessante, porque no início, veja que o rostinho da capivara, ele é um retangular. E quando você olha, você fala, puxa vida, mas não vai sair muita coisa desse rostinho. Mas quando você vai aplicando os detalhes, foi aparecendo o siriris aí, que estava muito quente aqui, e tinha a lâmpada, então eles estavam atrás da lâmpada. Então, enquanto você vai aplicando as camadas mais claras, enquanto vai secar, você chega com as camadas escuras. Então, eu fui utilizando depois o marrom, que na realidade nós temos aqui o marrom avermelhado e nós temos o sépia, que é o marrom Van Dyke. Então, os dois marrons foram utilizados para fazer a parte de sombras. Mais tarde, eu utilizei, ao final vocês vão olhar a ilustração acabada, mas eu utilizei o marrom, o avermelhado, utilizei o sépia, depois eu usei o marrom, de novo, coloquei o roxo e entrei depois, no final, eu entrei com o azul, que aqui foi um azul noite, o azul ultramar. Ele não vem com nome das cores. Então, mais ou menos é o que eu estou dando como nomes, para vocês poderem entender que tonalidades que eu usei. Veja que eu fui fazendo as sombras, utilizando, eu tinha passado o rosa e o vermelho, e então agora eu estou usando o lilás,
Em alguns pontos eu vou usar o azul. Foi muito interessante fazer essa ilustração e é muito gostoso fazer criação de ilustração. Porque você inicia tendo uma ideia e você começa depois a fazer as modificações e às vezes muda tudo. Nesse caso, eu fui tomando muito cuidado com o rostinho, porque eu queria que tivesse aquela pelagem que ela é riscadinha, mas ao mesmo tempo eu não queria que ficasse riscada demais. Então eu entrei com umas bochechinhas. Essa dona capivara, ela tá muito arrumadinha, ó. Ela tem um vestidinho cheio de florzinhas, né? E veja que o lápis da Caran-d'Ache, ele dilui com muita facilidade. Eu usei, nesse trabalho, eu usei 2 pincéis, um tamanho pincel número 8. Eu usei 3 tamanhos. Eu usei o número 8, usei o número 4 e usei o número 0. O 0 foi para fazer esses detalhes bem pequenininhos. Atrás, se vocês perceberem, tem essa estante, tem o quadro. Então eu utilizei uma técnica que chama desfoque. Então eu fui deixando mais escuro na parte da frente e lá atrás eu fui deixando como se estivesse meio desmanchando, como se você não conseguisse enxergar muito os detalhes. Depois eu acrescentei cores, porque eu pensei em deixar dessa forma como está, mas depois eu acabei acrescentando as cores. Aí, ao final, eu tive uma ideia de colocar as plantinhas do lado de fora da casa, como se a janela estivesse meio que florida, cheia de plantas. Eu fui aplicando as tonalidades diferentes, depois entrei com alguns galhos. E a ilustração foi criando vida. Ela foi tomando outras tonalidades e os siriris passando por cima da ilustração, ia discutindo com o siriri. E ela foi pegando as tonalidades. Esse vaso que ela tem na mão, nas patinhas, eles começaram a adquirir uma tonalidade com as plantinhas, ainda teve a plantinha. Lá no quadrinho deve ser o marido, o pai dela. E ao final, depois na ilustração finalizada, eu utilizei um lápis branco que é da Stanley. Ele é um lápis permanente. Muito interessante o efeito que ele dá. Aí rapidamente eu fui utilizando as tonalidades. O tipo de pincelada que eu uso, mesmo na aquarela, são pinceladas de quem estudou por muito tempo pintura a óleo. Eu venho da pintura a óleo desde pequena, eu comecei a estudar a pintura com 6 anos de idade. Então eu uso muito das pinceladas que é de pintura a óleo, mesmo no trabalho com aquarela. São pinceladas mais rápidas. Eu estudei muito impressionismo e expressionismo, então acabo utilizando na ilustração infantil o mesmo tipo de pincelada lá da pintura a óleo.
E ela foi criando vida, o rostinho dela foi adquirindo os traços já, que seria da pelagem, que tem essa pelagem mais lisa. Veja que eu vou fazendo os traços e já passo o pincel para que vá diluindo a tinta, e enquanto isso eu posso trabalhar em outros lugares. Muito obrigada.